Aleluia, meus amigos, vocês estão felizes? Glória a Deus. Cara, isso aqui dá um nervosismo muito maior, então tenha misericórdia de mim, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ah, Jesus, obrigado já, Senhor, pelo que o Senhor já fez nessa noite, Jesus. Nós estamos aqui reunidos somente por uma causa, Jesus, e essa causa é você, Pai. Não faz sentido algum nós cantarmos canções, nós lermos alguns versículos, nós estarmos reunidos aqui juntos nesse mesmo lugar, se não for por sua causa, se não for para glorificar e honrar o seu nome, Jesus. Então permanece conosco, Pai, nesse momento da palavra, Jesus. Senhor, usa, Senhor, a minha vida como um instrumento, Jesus, e que tudo aquilo que eu venha comunicar para a sua noiva, Senhor, nessa noite, seja diretamente do seu coração, do teu Espírito Santo, Senhor. Uma mensagem sem fermentos, sem alterações humanas ou emocionais, em nome de Jesus, que tudo seja diretamente dos céus para nós aqui, Pai. Em nome de Jesus, permanece no nosso meio, Senhor. Te damos honra, te damos glória e toda a liberdade, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quem viu essa semana realmente estava um caos aqui, né? Eu postei até uma foto, era um entardecer, eu recebi vários comentários. Cara, olha que bonito esses raios de sol. Na verdade era a poeira disso daqui que estava fazendo toda a réstia, que não dava para ficar aqui dentro de tanto pó e tanta cheiro de cola dessas. Isso aqui é lã das ovelhas, dos carneiros aqui que a gente... Tô brincando. Os veganos já vêm, nossa, vou sair dessa igreja. Brincadeira, gente. O nome dessa mensagem é Somos Mais do que Muitos, Somos Um. Eu quero falar um pouquinho sobre essa unidade, né? Semana passada o Xande começou algo sobre o início ali da igreja, né? E eu acho que isso tocou muito cada um aqui e marcou realmente essa nova estação, essa virada de chave. E isso já tem falado comigo há um bom tempo já. Nós estamos vivendo muita coisa como igreja, né? Pelo simples fato de estarmos vivendo em unidade. Porque a unidade, ela chama a atenção de Deus. A gente veio de um Fire Refine há poucas semanas atrás, em que outros pastores de outras poemas e até galera que veio das outras poemas para cá, uma das coisas que mais se impressionaram era o tanto de gente servindo e servindo com alegria e, cara, a manifestação do poder de Deus vindo por conta da unidade, todo mundo junto, reunidos no mesmo lugar com um único propósito, que é Jesus. O serviço, sim, a excelência, ela também fala, né? Ela comunica Deus, que é um Deus de excelência, mas muito mais do que isso, a alegria de servir juntos com um propósito, ela comunica todo um reino que é unido, um reino de amigos, que é o reino de Deus, né? E nesses momentos de grande transição que a gente passa e já passamos outras vezes, talvez fique mais evidente isso, né? Eu não sei quantos aqui eram da época do hotel e passou pela transição em que a gente foi ali para o Hour e numa semana a gente conseguiu fazer tudo para que tivesse culto no domingo, né? Cara, isso não tinha acontecido em nenhuma poema, né? Virou um testemunho, quase um meme, né? De cara, em uma semana vocês saíram do hotel, vocês chegaram num lugar novo e na mesma semana vocês já fizeram culto, cara. Como isso? Tiveram que quebrar parede, fazer banheiro, um monte de coisa. Mas foi tudo com dezenas de braços ajudando, né? Semeando, levantando junto, né? Uma causa, uma estrutura para Deus. E aí teve essa segunda transição, que a gente saiu dali do Hour e fomos ali para o Parolim, né? Na Marechal. Ali já tinha uma certa estrutura, já tinha até mais gente na igreja, mas ainda assim tivemos que fazer algumas reformas, desde a construção ali do púlpito, né? E tudo foi muito rápido. Só que agora aqui a gente faz algo novo, né? Porque o tamanho disso daqui é assustador, né? Principalmente quando você sobe. Quando eu subi aqui, eu já tremi na base. Então é assustador. Isso aqui é muito grande e ainda assim, dessa vez com centenas de mãos trabalhando, a gente em uma semana
a gente conseguiu fazer com que tivesse o culto acontecendo. Em uma semana a gente saiu do Álvaro e estava fazendo o culto aqui. Claro que ainda não está finalizado, né? É óbvio, né? A gente olha pelas laterais aqui e tudo ainda que tem que ser feito, mas já está funcionando, né? Então já estamos fazendo algo. E a Poema, ela nunca abriu nenhuma igreja. Todas as igrejas, elas nasceram de um relacionamento de pessoas com fome por Jesus, de pessoas buscando um único alvo, de pessoas querendo um único propósito, que é Cristo, que é se reunindo juntos. E não só a Poema como um todo, mas os ministérios disso, né? O Influa, eu lembro, o Influa é um exemplo disso, né? Eu lembro lá atrás, acho que uns 2 anos, lá no Hour, isso. O Diego e a Fran estavam à frente do Influa lá, e à frente do Influa não, né? Estavam, cara, vamos fazer alguma coisa com os jovens e tal. Então, comece a se reunir, comece a andar junto, comece a marcar churrasco, comece a marcar comunhão. Tá, mas como é que vai ser? Vai ter um GC? Vai ter o culto? Falou assim, não, só andem junto. E cara, depois de meses, nasceu o ministério, né? A gente glorifica e honra a Deus a vida deles também. Mas foi a partir de um relacionamento, foi a partir de pessoas unidas, juntas, por um único propósito. E essas transições, tem uma parte da Bíblia que eu acho muito incrível, que é tudo que é natural, ela vai apontar para o sobrenatural. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 46, que vai dizer: o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Então, primeiro são as coisas visíveis e depois as coisas invisíveis. Lembra quando Jesus lava os pés dos discípulos? Ele vai lá, primeiro faz algo visível, literalmente lavando os pés. Para quê? Apontar para algo espiritual, apontar para a humildade, para o serviço no reino, né? Para o maior é aquele que serve. Lembra quando Jesus usa o pão e o vinho, né? Apontando e sendo o seu corpo, o seu sangue. Então, quando Deus quer dar para você talvez um novo carro, uma nova casa, um relacionamento, um ministério, uma liderança, um novo emprego, sabe? Todas essas transições, se você tiver olhos para ver, elas vão sempre estar falando do novo tempo espiritual. Então nós aqui, nessa transição para esse novo templo, estamos naturalmente passando uma transição que ela está apontando para algo espiritual. Por que será que de uma hora para outra nós começamos a receber diversas palavras proféticas? Porque que nós não estávamos procurando nenhum lugar para se mudar, nem nada para ampliar, e de repente um lugar como esse cai no colo, entre aspas, em uma semana a gente faz tudo, reúne todo mundo fazendo como um só propósito, e nós estamos aqui, de repente, fazendo um culto num lugar novo, de uma semana para outra. É claro que a gente está em obra ainda, estamos construindo, mas foi tudo em uma semana. Se você tem olhos para ver, é óbvio que essa rapidez não é por nenhum acaso, né? E é por isso que eu quero falar sobre unidade. Cara, a unidade, ela nos ajudou a chegar até aqui, mas ainda tem um novo nível, né? Ainda tem um nível mais profundo para a gente chegar em unidade como igreja. Lá no início da igreja, lá em Atos 2, pode abrir sua Bíblia, Atos 2, no versículo 1. Ali marca o início da igreja. Atos 2, 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe capacitava. Então, em Pentecostes, os discípulos ali começaram a falar idiomas diferentes, idiomas que eles não conheciam, e todos estavam ouvindo na sua língua materna. O que isso aponta?
E algo natural acontecendo ali, apontando para o espiritual. Serviu para mostrar que a mensagem de Jesus era para todos os povos, para todas as pessoas. E que agora, a partir daquele instante, a igreja seria guiada pelo Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito que agiu com poder em Pentecostes, ele continua agindo até hoje, nos capacitando, nos moldando para quê? Para anunciar o Evangelho. Então, o que acontece em Atos 2 é a manifestação pública do Espírito Santo, marcando o início oficial da igreja e a ação evangelizadora impulsionada pelo Espírito Santo. E olha que louco, tempos depois tem a igreja de Corinto e a igreja de Atos, né? Qual que é a diferença delas? A igreja de Corinto, ela era uma igreja super top, né? Era a igreja com uma estrutura absurda, com um telão de LED em todas as paredes, com um banco estofado, com ar-condicionado, com a acústica perfeita, né? Não estou ouvindo o rebote das coisas aqui, batendo, eu estou quase falando igual o sanduíche, Então, cara, a igreja de Corinto, ela estava absurdamente bem estruturada, mas os bastidores dela eram zoados, né? Paulo teve que combater tudo aquilo ali antes dele fazer algo na vida deles. Mas a igreja de Atos, ela não tinha estrutura. Mas Deus enviava um por dia aos quais iam sendo salvos. Por quê? Porque eles tinham princípios, eles tinham sinceridade de coração, eles repartiam o pão, eles estavam nas mesas, eles estavam buscando a Jesus. E eu não estou falando mal de estrutura em hipótese alguma, afinal, né, estamos aqui construindo uma estrutura. Até porque sempre a gente quer melhorar e isso também manifesta a excelência de Cristo. Só que acontece é que a nossa régua, ela não pode ser alta para medir só a estrutura. A gente tem que oferecer o próprio Cristo para as pessoas. Se a gente oferecer só a estrutura, a gente oferece só um CNPJ da igreja, a gente vira só mais uma empresa, né? Como tantas por aí, com perdão da expressão. Só que como que nós anunciamos Cristo, né, e não uma estrutura? Como que nós nos tornamos ainda mais um? Como nós nos tornamos mais maduros, mais conhecedores de Cristo? Sendo uma igreja paternal. É isso que eu quero falar aqui, uma igreja paternal. A igreja paternal, ela não é num padrão evangélico, né, de super-heróis nos púlpitos onde ninguém conhece a sua humanidade, mas é uma igreja no padrão de Cristo, onde Cristo veio, gerou 11, esses 11 geraram ali 3.000, esses 3.000 foram ali crescendo nas casas, né, buscando Deus. Então a igreja não cresceu por causa de Pedro, né, quando Jesus fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ela não cresceu só por causa de Pedro. O Pedro foi importante, sim, assim como eu e você podemos ser importantes, mas ela só cresceu porque alguém ouviu a mensagem e respondeu ela. Aí depois outro ouviu a mensagem e respondeu. Aí veio mais um, ouviu a mensagem e respondeu. Mais outro ouviu a mensagem e respondeu. E assim por diante, todo mundo alegre, sofrendo por causa de Cristo, felizes por poderem fazer parte da vida de Cristo e dos sofrimentos de Cristo. E é essa unidade dos salvos que é chamada de igreja. Igreja de Cristo. E é incrível, né? Porque é somente desse modo que a gente vai conseguir viver a unidade. Enquanto a gente colocar a expectativa errada em pessoas, em homens, nós não vamos alcançar nunca a unidade, né? A unidade plena. Nós nunca vamos alcançar a revelação do Filho de Deus, de quem é Jesus. Então, em nome de Jesus, eu peço que aqui do menor até o maior permaneça em Cristo, para que você se torne maduro e cada vez mais maduro em Deus. Amém? Uma igreja de verdade é isso. Continuando não, né? Lá para o versículo 42, no mesmo capítulo, aqui está a nossa base do GC, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão nas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Louvando a Deus e tendo simpatia do povo. Será que o povo tem simpatia com a gente hoje também? Acho que não sei, né? Mas fica aí a reflexão. Mas é dentro do GC que a gente consegue reconhecer as necessidades de cada um. É nesse ambiente, nas reuniões, nas casas, esse ambiente ele precisa ter compaixão, misericórdia, amor, empatia, vida na vida. O GC precisa ser esse lugar de misericórdia e graça, inclusão e transformação. A igreja, ela não é um lugar para você esconder o seu pecado, mas ela também não é um lugar de você normalizar ele, e sim de ser curado dele. Amém? Quer se tornar uma nova criatura? Ande em unidade com quem tem unidade com Deus, porque é na unidade que Deus ordena as bênçãos. Então é só estar junto, só estar unido? Não. Gálatas 3, no versículo 26 vai dizer: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem corintiano, nem flamenguista, nem torcedor do Chelsea, do Paris Saint-Germain. Não existe paranaense, gaúcho, nem nada. Todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, sua descendência de Abraão e herdeiros, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe o que é muito interessante nesse texto? Ele mostra para nós que somente estarmos unidos, só estamos unidos se antes somos unidos com Cristo. Ou seja, toda a divisão que tem dentro da igreja, ela é fruto de uma divisão entre homens. Não é fruto de divisão entre homens, desculpa, mas ela é fruto de divisão entre alguém e Cristo. Nós só não somos um, de fato, porque se existe raiva, inveja ou alguma disputa, um tipo de comparação, se existe algum tipo de facção, vamos dizer assim, um de nós, ou os dois, não estão em Cristo, porque a palavra garante que a unidade com Cristo vai nos fazer um. Então, a maior busca que nós temos que ter como igreja não é sermos um entre nós aqui, é sermos um com Cristo, porque é a partir disso que nós vamos conseguir ser uma verdadeira família espiritual, uma verdadeira igreja paternal. Imagina que bonito seria se, ao invés da gente começar a tentar olhar os defeitos dos outros, ou a gente tentar melhorar a nossa maneira de ser, talvez, ou às vezes a gente só parar de reclamar, a gente aumentar a nossa unidade com Cristo, nos aproximarmos de Cristo. E é aí que nós começamos a parar de entrar na igreja e ver o que você gosta e o que você não gosta, a medir o que você concorda e o que você não concorda, porque em Cristo a gente começa mais e mais e cada vez mais e mais entrar nos ambientes e ver o que Jesus quer matar em mim para que venha a ressuscitar com Ele. Porque somente morrendo para nós mesmos, a gente sempre fala isso, né? É morrendo para nós que a gente pode ressuscitar. O corpo de Cristo, quando a gente fala, nós somos o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo como ele é? Ele é um corpo ressurreto. Para ele ser um corpo ressurreto, ele teve que ser morto antes. Então o corpo de Cristo ressurreto, o que é? É formado de homens e mulheres mortos para si e vivos para Ele. Amém? A igreja não é um shopping, né? Onde você vai lá e troca de igreja porque você não gostou da música, porque a temperatura não te agrada, porque a pintura não ficou legal do jeito que você queria, porque, nossa, vai ficar dessa cor aí? Não, não vai, né? Nós também temos senso estético também, né? Mas enfim, não vai ficar dessa cor, né? Mas, cara, mais uma família espiritual de verdade é isso, morrer para si e viver para Cristo. Esse é o nosso propósito. Aleluia! A Poema,
contar uma breve história. Aqui em Curitiba, ela começou a pouquíssimas quadras daqui, aqui no Xaxim. Um GC basicamente com 3 pessoas. E aí foram chegando 4, 5, 6. Foram 2 anos, muitos aqui já conhecem a história. Foram em torno de 2 anos só com o GC. Aquela bagunça, né? Aquela, não tem ninguém pastoreando, é muito cacique para pouco índio, né? Muito líder para pouco membro. Então você imagina o jeito que era, a treta que era. Mas ao mesmo tempo, era um povo que queria Jesus. Era um povo que estava ali unido aos trancos e barrancos, empurrando com a barriga, mas querendo Jesus. Foram 2 anos até Jesus vir com graça e misericórdia sobre nós, para nós termos um culto. Vinha o Xandão depois e a Marcela para cá, e eu honro a Deus por isso. E cara, foi muito louco. Eu estava até falando com a Ana na semana passada. Eu falei assim, cara, olha que nós estamos nesse lugar aqui, no mesmo bairro que começou ali com 3 pessoas. Então essa foi mais ou menos a história. O meu casamento também começou de uma forma, né? Um namoro entre 2 jovens. Namorei também à distância, 2 anos, um namoro meio conturbado ali e tal, né? A gente também passou por vários perrengues, porque também não conhecia Jesus, e muita treta, muita briga, e coisa errada, para que hoje a gente chegasse aqui e pudesse frutificar em Cristo, pudesse estar aqui ministrando alguma coisa. Então cada um da igreja tem a sua história particular. Estava falando com o Xandão essa semana, lembrei de um grupo que eu escutava há muito tempo atrás, chamado Digital Bomb. Eu não sei quem aqui é mais maloqueiro dos rap, new metal, assim, ele é cristão, tá? Mas tem uma música que mexeu muito comigo enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, que se chama 7 bilhões. E eu vou recitar um pouco dessa música aqui. Ela fala assim: crises pessoais são 7 bilhões. Identidades alteradas são 7 bilhões. Influenciados são 7 bilhões. Precisando de socorro são 7 bilhões. Entre o céu e o inferno são 7 bilhões. Buscando uma saída são 7 bilhões. Cada um com sua luta são 7 bilhões e 7 bilhões de guerra. Então a nossa guerra é uma guerra interna. Sabe, você descobre a sua história, você encontra em Deus quem você deve ser, o que você precisa ser. Quando você tem esse encontro com a sua identidade em Cristo, você já não precisa mais fazer o que todo mundo faz e nem ser o que todo mundo é, porque você tem sua própria história para contar. Pensa se o cara que ganhou o Danduque para Jesus quisesse ser o Danduque. Eu nem sei quem foi esse cara. O Danduque, a galera conhece. Nossa, o Danduque, né? O cara que, né, ajudou muito a igreja, trouxe um avivamento para a igreja brasileira. Mas quem foi o cara que ganhou ele para Jesus? Será que esse cara tem uma crise de identidade? Ele pensar assim, nossa, eu ganhei esse cara para Jesus. O cara tá hypado, o cara tá no mundo inteiro. Barnabé e Paulo, né? Você vê Paulo escrevendo quase todo o Novo Testamento, Barnabé instruindo ali e tal, cara, esquecido. Eu ainda acredito que Barnabé foi o escritor, é uma heresia minha, tá? Depois dá para cortar, o escritor de Hebreus ali, e que Deus podou tanto que não deixou oficialmente isso, mas isso é para outra conversa. Cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua história, cada um fazendo o que o Senhor chamou para fazer. E é assim que a gente consegue encontrar o nosso lugar. Mas tem sempre aquele ou aquela que vai pensar, mas a minha história é pior. A minha história você não conhece. Ixi, você acha que você passou o perrengue? Cara, eu passei. Olha que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,9, diz: resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Mas a gente sempre acha que a nossa aflição, o nosso sofrimento, ele é maior, né? Quem já conviveu com aquela pessoa que tudo dela é mais, né? Se você fala que está com uma dor no joelho, ela fala, mas eu estou com dor no cotovelo, joelho e no pescoço. Tinha um cara que quando eu quebrei o braço uma vez, falei, cara, quebrei o braço. Eu falei, cara, eu já quebrei a clavícula, a perna, juntos. Tava conseguindo andar por causa disso, né? Falei, caramba. Então,
Sempre você acha que você tem a prioridade, né? Quando você pensa numa fila de banco, numa fila de mercado, o cara está sempre atrasado porque a sua hora, o seu tempo é mais valioso, né? Eu acho que um grande exemplo disso, talvez um pouco recente, quando eu fui no hospital com a Fábio ali uma vez, eu estava com uma doença quase incurável chamada gripe. Aí eu fui pro hospital e aí eu fui no hospital, cheguei lá no hospital e aí você vai pra triagem, né? E aí primeiro que eu não queria ir, porque eu falei, cara, eu preciso estar com febre, que se eu não tiver com febre, ela não vai, vou levar 5 dias para ser atendido. Mas beleza, cheguei lá torcendo para estar com febre, mas não tava. E aí fui botar a pulseirinha, e aí tava lá, sei lá, tem o vermelho, o azul, o amarelo, o verde e eu. Branco lá, era a minha prioridade. Eu falei assim, cara, mas eu tô quase morrendo, eu tô com uma gripe, cara, eu não consigo, não aguento mais, pode ser Covid. Aí eu comecei a achar que era dengue. Eu falei, moça, mas pode ser que eu esteja com dengue. Não, mas cara, sempre a gente acha que a gente é melhor, né? A gente é mais prioritário. De repente chega um cara lá com a cabeça estourada do acidente e você fala, não, aquele lá é prioridade antes do que eu. Aí chega lá um cara com o neném no colo lá e tal, a criança quase morrendo de febre. Não, aquele lá também é prioridade. Então talvez quando você começa a conhecer algumas histórias, você começa a ver que a sua história pode ser triste, pode ser ruim, pode ser difícil, mas, cara, todo mundo tem a sua história, né? Não é sobre ter a história maior ou a história pior, né? O crente, né, gosta de falar dos testemunhos do que, meu Deus, da grande transformação, do que eu era um usuário de crack, usuário de droga, de tudo quanto é coisa, e aí o cara que cresceu dentro da igreja pode tentar falar assim, mas meu testemunho é esse, né? Eu cresci dentro da igreja, nunca bebi, nunca fumei. E a pessoa acaba achando que isso daí é inválido dentro de um testemunho, mas cara, talvez o maior testemunho entre nós é você poder dizer que o diabo nunca te tocou, né? Amém? Todo mundo tem histórias. E eu não sei, né, qual que é a sua, qual é a história de todo mundo aqui, não tem como saber. E graças a Deus por isso, né, nem é meu papel, ou do Xande, ou da Marcela, ou da Fábio, saber a história de todo mundo, né? Porque aqui a gente não tem o Moisés, que somente ele ali tinha acesso a Deus, então ele tinha que conhecer tudo de todos para buscar a Deus e trazer a resposta. No Antigo Testamento, Deus falava lá por meio dos seus profetas, mas no Novo ele fala por meio do seu Filho. Então nós fazemos o quê? Treinamos cada um, empurramos todo mundo para ir falar diretamente com Jesus. Nós estávamos cantando hoje sobre ter livre acesso, porque é Jesus, ele que edifica a sua igreja, né? Usa assim os líderes, ministros e tal, mas esses líderes, esses ministros, eles não podem ocupar um lugar na sua vida que só o Senhor pode ocupar, é só Jesus. É bíblico aquele Provérbios que fala que na multidão de conselhos existe a sabedoria, mas é bíblico também, Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a sua porta, busca o Senhor no secreto, entra na sala do conselho de Deus e o próprio Deus fala com você, para você não ficar terceirizando tudo aos homens. Deus é uma pessoa, aleluia, amém? Vocês estão felizes ainda? Estão meio dormindinho, né? Deixa eu não ficar zoando, que aqui no Paraná ele fica falando assim, droga, tem material. Tiago 4,8 diz, aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Então investe tempo perto de Deus e Ele vai responder, amém? Então se você está nesse lugar de buscar uma aproximação com Deus, Ele vai pouco a pouco revelando a medida, partes da sua história, porque a revelação ela não é total, ela é parcial. Lembra quando Davi ele foi ungido por Samuel e a história foi sendo revelada aos poucos. Davi ungiu Samuel ali e tal, mas com essa unção naquele momento não veio a coroação, não veio o trono, foi tudo sem explicação. As histórias vão se desdobrando aos poucos, mas existe um lugar que essas histórias se cruzam. E é aqui que eu queria chegar hoje. Tem um lugar que essas histórias se cruzam. É na igreja de Jesus. Não é dentro de 4 paredes, não é na Poema, mas é na igreja de Jesus. Elas se cruzam quando você encontra com pessoas que Deus elegeu para estar sendo
para serem voz na sua vida. Essas histórias se cruzam porque assim como você descobre a vontade de Deus para a sua vida, você compartilha com os seus irmãos a sua luta, a sua alegria, as suas decepções. Você vai lá, cara, eu estou pensando em fazer isso, responder dessa forma na minha vida, estou pensando em fazer aquilo, o que você acha? Não vai ser no Instagram que você vai fazer isso, onde todo mundo tem uma opinião para tudo e para todas as coisas. Você faz isso como? Com alguém que tem voz na sua vida, alguém que você confia, e nós precisamos desse lugar para que a nossa história vá se desenvolvendo. É esse lugar que se chama congregação, igreja. A Bíblia diz: confessem seus pecados uns aos outros. Primeiro diz: confesse a Deus para você ser perdoado, e confesse ao justo para você ser curado. Como que você vai fazer isso se você não congrega? A oração de um justo, é isso que está falando Tiago 5,16. O reino, ele é um reino de amigos, né? Amigos de Deus em primeiro lugar, e depois nossos amigos. Quando fala confessa aos outros para você ser curado, não é simplesmente falar para qualquer pessoa, é confessar para os amigos de Deus, para pessoas certas, para o justo. E aí você faz isso, e a cura não vem só por falar, a cura vem do quê? Na oração, porque a oração do justo é eficaz. Não é só falar que está curado. Então quando alguém confessar algo para você, não fala, cara, glória a Deus, vai ser curado. Ora por essa pessoa, porque se alguém confessou para você algo, é porque ela já está querendo Jesus, porque ela já está querendo a mudança. Não taca pedra, não joga, porque se a pessoa não confessa, pode ser que ela não esteja buscando mudar, mas se a pessoa já confessa, é porque ela já quer algo, ela já quer sair daquilo ali, ela já está, entre aspas, se rebaixando, dizendo o pecado dela, o erro dela, e pedindo para você humildemente: ore por mim para que eu seja curado. É igual, eu estava conversando com um irmão esses dias, há um tempo, e quando ele se divorciou da mulher, a mulher, né, traiu ele e tal, se divorciou, cara, as pessoas vinham com conselhos de, cara, não, agora você está livre, né? Agora você arranja lá a mulher, sai aqui, sai ali, beleza. E a resposta que ele deu para essa galera: gente, eu não estou na pista. Se tiver que ficar a vida inteira buscando por Jesus, eu vou ficar buscando por Jesus, sem ter mulher nenhuma. Então quando você pega e pede um conselho para alguém que não é amigo de Deus, talvez você pode ter uma direção errada, e você, naquele instante, você tem aquilo como verdade, porque se você não consulta o próprio Deus, você só terceiriza. E se você se terceiriza para quem não consulta a Deus, para quem não busca a Deus também, você pode estar indo juntos os dois, abraçados para o inferno, amém? Mas quando você confessa para pessoas, amigos de Deus, que vivem em unidade, buscando Cristo, é aí que acontece a cura. Porque Eclesiastes 4 vai dizer que é a melhor companhia do que estar sozinho. Se um cair, o outro amigo vai lá ajudar a levantar. Pobre do homem que cai e não tem quem ajude ele a se levantar. Então a gente precisa de amigos. O Xanão falou uma vez, e isso é muito verdade, a gente já ouviu desde criança os ditados, né? Que é amigo não separa a briga, né? Chega na voadora. E Jesus, cara, quando ele fica chateado ali, que está chegando a hora dele, ele sabe que ele vai para a cruz. O que ele vai fazer? Ele vai atrás dos seus amigos, Pedro, Tiago e João, para pedir a oração. Se Jesus pede oração, por que você não pede? Ninguém é ilha para andar sozinho. Ninguém é, como a gente gosta de usar a metáfora da mãozinha da família Adams, né? Todo mundo é corpo, ninguém é ilha. Eu sou meio cheinho, eu posso dizer que eu sou ilha porque eu sou banhado por todos os lados. Nossa, corta, essa foi ruim. Corta. Andar junto, não sendo ilha, amém? Tocar na ferida um do outro. Se você não quer que ninguém toque na sua ferida, cara, eu tenho uma péssima notícia para você. E uma boa. A boa notícia é que se você ir embora agora, você consegue pegar os gols ali no Fantástico, você consegue pegar algumas notícias. A má notícia
é que, cara, se você não quer que toque na sua ferida, talvez essa não seja a igreja para você. Tem outras igrejas que talvez não vão tocar tanto, mas a Poema, nós vamos tocar na ferida. E quando parecer que você está bom, nós vamos tocar mais um pouco ainda. Vamos errar muitas vezes? Com certeza, com toda certeza absoluta, porque nós não somos perfeitos. Mas uma coisa eu garanto para você, que vai ser tentando acertar, vai ser em amor, vai ser sempre tentando o melhor para que você consiga chegar num lugar. E se ninguém tocou nas suas feridas até hoje, é porque você não expôs elas. Ai, ai, ai. Porque não é alguém que vai chegar e arrancar a sua roupa para expor a sua nudez. Você tira e você escancara a sua nudez pedindo ajuda. Olha que um dos exemplos mais incríveis na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 18. Diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram o melhor amigo de Davi. Olha o verso 4. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com sua túnica e até a sua espada, seu arco e o seu cinturão. Até aí, essa história é muito interessante, né? Jonatas entrega o que? O manto e a túnica, né? Representando o que? O manto ali, a túnica, eles eram uma marca visível da identidade, de posição, de status, especialmente dos príncipes, dos profetas, dos reis. Então, de uma forma simbólica, Jonatas é filho de Saul, né? De uma forma simbólica, ele estava renunciando à sua posição como herdeiro do trono, reconhecendo Davi como escolhido por Deus. Como se ele estivesse naquele momento tirando as vestes, falando: cara, eu sou o herdeiro do trono, mas eu coloco sobre você isso daí, porque você está carregando. Pessoas que não competem, elas reconhecem o que o outro carrega. Elas não se importam com o título, né? Tem uma coisa que nunca entrou na minha cabeça na igreja evangélica brasileira: a busca incessante por cargo, por um título, cara. De verdade, se fosse por escolhas, cara, eu não, né? Eu estaria sentado uma vez por semana e olhe lá na igreja. Não estaria gastando minha vida por causa de Jesus, se fosse para eu escolher. Se fosse buscar e almejar por um cargo, por um título. Mas é por Jesus e por saber o que Ele fez na minha vida. Mas o que marca mais, cara, na verdade, não é nem essa parte para mim. É esse restante, é quando Jonatas entrega a espada, o arco, o cinturão, e algumas versões vai falar armadura. Eles eram grandes amigos, né? Melhores amigos. E é como se ele estivesse dizendo: cara, eu te dou autoridade para você me ferir, me matar ou me poupar. Eu tiro a minha armadura, eu entrego para você a espada se você quiser me ferir, se você quiser me matar. E é isso que é uma igreja de verdade. É isso que é amigos de verdade. Amigos de Deus e amigos de verdade. E a gente tem que ser uma igreja como essa. Esse é um nível mais alto. Tira a sua arma e entrega para o seu irmão. Entrega para um discipulador. Tira o escudo que te protege de tudo, esse coração peludo. Entrega para o seu irmão. Entrega para todo mundo aqui a capacidade de tocar nas suas feridas. Porque até os erros, cara, até os erros dos irmãos, que provavelmente se você fizer isso, vão errar uma hora com você. Mas os erros dos irmãos de José levaram ele para o propósito dele. Judas levou Jesus para o propósito dele. E se você está perto de Jesus, até um pé na bunda te empurra para frente. Tudo o que acontece te empurra para frente, porque você está perto de Jesus, amém? Unidade, cara, não é sobre ter uma igreja de pessoas que só vão acertar com você, mas ser uma igreja de pessoas de verdade, de pessoas que são verdadeiras com Cristo. Aqui não tem nenhum super-herói, né? Ninguém é intocável, ninguém é perfeito, todos têm suas humanidades. Eu estava brincando ali na lounge ali antes de descer.
A Marcela, a gente deu uma tretadinha hoje de tarde. E aí eu falei assim, cara, nós estávamos tudo falando ali na lounge. Ele falou, não, mas tava tudo abraçado. Cara, porque igreja de verdade é isso, cara. Isso é ser família. Não é estar o tempo todo um bajulando só. Isso é ser família espiritual, amém? Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Existe um favorecimento, sim, na igreja que serve os da família da fé. Nada contra você pegar um carnê, né? Aquele carnê de doações lá para a Etiópia, né? Fazer lá um Médicos Sem Fronteiras, né? Vou ajudar as crianças lá. Nada contra você doar para uma ONG, seu dinheirinho, beleza. Mas, cara, já olhou para o seu lado, para a galera do seu GC, tem alguém que precisa de uma provisão? Façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. É no lugar que Deus chamou para que as nossas histórias se cruzem, como ferro afia o ferro, como um diamante lapida o outro diamante. Pessoas que vão ser voz na sua vida, pessoas que vão ser corpo com você. Lembra da mulher cananeia? Quem era a mulher cananeia? Era uma mulher ali de fora de Israel, em que ela se aproxima de Jesus, né? Ele fala, Senhor, meu filho está endemoniado, me ajuda, pelo amor de Deus. O que Jesus responde? Não, você não é de Israel, eu vim para os que são de Israel. Aí essa mulher foi tão insistente, ela bateu tanto na porta, né? Que Jesus ajudou ela. Mas ele mostrou para nós que a família da fé, ele prioriza. Ah, mas então Jesus faz distinção de pessoas? Não, ele ama todo mundo, mas ele tem prazer em alguns. Ele responde às orações dos ímpios, sim, mas ele tem prazer em atender às orações dos justos, da família da fé. Em falando em ter prazer, tem algumas atitudes que Deus detesta. Nossa, não é Deus de amor? Provérbios 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Caraca, que Deus é esse, né? Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º, quem semeia discórdia entre os irmãos. Meu Deus, se tem uma coisa que Deus detesta é quem semeia discórdia entre irmãos. Porque você não pode dizer, eu amo o Senhor, eu amo Deus e a sua palavra, se você não ama a igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo, amém? Não pode amar o Senhor e não amar a noiva. Tem uma vez que eu ouvi uma história, eu não lembro quem contou essa história, eu tinha notado, né, no meu bloco de notas e não achei, procurei para tentar dar uns créditos. Então, fica como o meu crédito mesmo. Tinha uma família que chegou no final do culto pro pastor. Pastor, tudo bem? Cara, nós vamos sair da igreja, porque sabe como é, né? Tem umas fofocas aqui e ali. Ninguém tá perto de mim, assim, cuidando o suficiente. Pastor, eu não tenho muito tempo com o pastor, queria ter muito mais tempo com o pastor. Aí é só tempo com os irmãos, com o líder. Não concordo com umas coisas aí, então eu vou sair. E a resposta daquele pastor pro casal foi assim: amém, Deus abençoe vocês, vão lá, se vocês encontrarem de verdade essa igreja perfeita, façam o favor de não voltar aqui mais, porém, me avisa, porque eu também quero ir para lá, eu também quero ir congregar nessa igreja. Aí o casal ficou meio assim, falou amém, com a bênção do Senhor, do pastor, saiu da igreja. Passou 6 meses, o pastor estava lá ministrando a palavra, como aqui, e de repente ele olha para o lado lá, casalzinho, falou: oxe, não encontrou a igreja perfeita, voltou?
Deu uma provocada ali, o marido respondeu: não, a gente vai ficar nessa aqui que é menos pior mesmo, tá? Nossa, gente, era pra ser engraçado aqui quando eu escrevi. Eu rachei o bico quando eu vi isso daí, cara. Cara, que pena. Mas não existe lugar, não existe lugar perfeito. Não existe uma igreja perfeita. E de verdade, se existisse e você fosse para lá ou eu fosse para lá, ela já ia deixar de ser perfeita, né? Porque nós somos meio problemáticos. A igreja, ela é feita de gente com problema. Só que não fica plantando discórdia entre um ou outro se você não está contente dentro da igreja. Se você tem a revelação da família espiritual. Eu achei incrível porque ninguém combinou nada, né? Falando em família espiritual, aí a Luana abriu o culto falando família espiritual. Ninguém comentou nada com ninguém. Mas está todo mundo no mesmo espírito, mas não era isso que eu estava falando. Agora até me perdi aqui. Mas é isso, né? Família espiritual. A igreja é tipo... Família espiritual é tipo o tráfico, né? Você está envolvido até o pescoço já, você não consegue mais sair. Você está envolvido demais para você sair, não dá. Quando você tem a revelação, quando você sente o gosto talvez de andar com pessoas que amam Jesus, que oram com você, que oram por você, que te corrigem, que sentam com você na mesa, que entendem que a igreja não é só um culto, mas é um povo de Deus habitando junto, com muita bagunça, muitos problemas, mas com um só propósito. Se você frequenta uma igreja, você troca de placa facilmente quando você não se agrada de alguma coisa. Mas quando você tem a revelação, o entendimento de uma família, como você se desconecta de uma família? Não tem como você sair. E a família não é perfeita. Nenhuma família é perfeita. E a igreja, ela vai também ser esse lugar de pessoas problemáticas e pessoas imperfeitas. A igreja não pode ser lugar de pessoas perfeitas. Ela não deve ser, nunca. A igreja não pode ser um lugar em que as pessoas têm que esconder verdadeiras condições que elas chegam. A igreja, as pessoas que se achegam aqui, elas precisam se sentir num ambiente seguro. Para quê? Para vir e dizer aqui, cara, eu tô mal. Para vir aqui, chegar no irmão e falar, meu, eu caí na bebida, eu chapei de cocaína ontem que eu queria esquecer minha realidade. Eu transei com todo mundo porque eu queria esconder a minha carência. Eu fiz tudo isso e eu vim para a igreja. Só que quando chega alguém assim na igreja, essa pessoa talvez seja a primeira a ser julgada, que quando acontece de alguém cair é porque orou pouco. Ah, você orou pouco, por isso você caiu. Porque nós preferimos o quê? Uma pregação rápida, rasa, de vitória, em que a gente simplesmente entra aqui, recebe a sua porçãozinha para fazer o stories e postá-lo assim, início da semana abençoado. E aí Deus é marcado como um checklist das suas coisas a fazer da semana. Não, isso aí não é igreja. Isso aí não é igreja. Vim para cá para ver Jesus. Eu não vim para cá para ver os problemas dos outros. Vim para cá para ver Jesus. Tá certo? Tá bem certinho. Ai, Jesus. Me desculpe, meus amigos, eu me exaltei. É que eu fico de cara com essas coisas. É que eu fico de cara porque a igreja de Atos ia sendo acrescentada gente de tudo quanto é tipo. E aonde que estão essas pessoas? Olha 1 Pedro 3, verso 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Todos, eu vou ler até de novo, o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Então toda igreja que não tem unidade, ela tem espírito de divisão nela. Olhamos para as pessoas e rapidamente temos um diagnóstico, né? Mas a Bíblia fala para a gente olhar primeiro para nós, né? Antes de olhar o cisco no olho do irmão, é para a gente arrancar a trave do nosso olho.
Pesado, né? Olha o que diz em 1 João 3, verso 10. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amem uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que ele matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justos. Ou a gente é boca de Deus, ou a gente é boca do diabo. Não tem meio termo no reino de Deus, cara. Ou nós estamos levando as pessoas para mais perto de Jesus, ou para mais longe de Jesus. Não tem meio termo. Não tem. Se nós não estamos edificando uma casa para o Senhor, nós estamos destruindo a casa do Senhor. Não tem como. Caim e Abel, que louco. Pensando, lembrando agora aqui, né? Caim e Abel. Por que que um matou o outro? Por causa de um objeto de culto. Por causa de um objeto de culto, né? Que era o ofertório do culto. Mas isso não tem nada a ver com a mensagem. Mas é essencial para nos trazer de volta a rota, o propósito, para o propósito de Deus, quando a gente olha para Jesus, anda com Jesus, ama as pessoas e levam as pessoas para mais perto para Jesus. E qual que é o contrário de quem semeia a discórdia, quem planta a discórdia? E é por isso que esse lugar chamado igreja, ele é atacado demais, né? Porque ele é parte do plano de Deus. Mas, enfim, qual que é o contrário disso? Está em Hebreus 10, no versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, os irmãozinhos Ilha, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajamento, esse é o antídoto para quem semeia a discórdia, é quem encoraja os outros irmãos. Olha para o seu irmão da direita agora. Olha para o seu irmão da esquerda. Olha para o seu irmão de trás. Estou brincando. Alguém do seu lado precisa do que você carrega. Você sabia que pastorear é o ofício, cuidar de pessoas é o ofício de todo cristão? Porque simplesmente o Espírito Santo mora dentro de você. Aí então você diz: mas eu não posso receber ninguém na minha casa. Eu não vou receber ninguém na minha casa. Minha casa não está decorada, minha casa faz bagunça. Não está terminado, não terminei o reboco da parede. Tem que chamar o Elmar para pintar lá, né? Deus me livre ter um GC na minha casa, cara. GC é uma loucura. É criança subindo no sofá, é pedaço de comida no meio do sofá, no chão. Deus me livre receber um GC em casa. Deus me livre ter que receber casal aqui para ficar chorando as pitangas na minha casa. Não. É melhor, irmão, você estar congregando com a sua casa toda bagunçada do que você estar com a sua casa toda organizada, perfeita, andando sozinho, indo para o inferno sozinho. Aí ninguém vê sua bagunça, mas ninguém vê o seu fruto também. Aí você não tem com quem confessar os seus pecados, porque você não congrega. Você não tem tempo para a igreja de Jesus na sua agenda. E se você não ama quem você consegue ver, como você vai amar quem você não consegue ver? Aleluia. Não fiquem bravos comigo. Posso falar igual o Paulo agora: tornei-me inimigos de vocês por falar a verdade. Nossa. Calma, gente, calma. O confronto, ele é o excesso de amor. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui, né? Ninguém senta na mesa, olha no olho, confronta no que precisa mudar, estende a mão para oferecer ajuda na caminhada de alguém,
se essa pessoa não ama, não quer. O confronto é o excesso de amor. Eu tive uma vez que você está com um casal que estava começando um burburinho na igreja lá, porque o casal é meio chatinho. O casal vai na casa lá e vai embora às 3 horas da manhã, cara. Não vou mais chamar. Aí, cara, beleza. Aí vai lá, começa uma conversinha, daí chegou em mim, beleza. E aí o que eu falei, cara? Alguém já falou com esse casal? Não, né? Não, então sobra pra mim, né? Tá bom, sento lá. E cara, de verdade, a única coisa que eu falei foi assim, cara, talvez seja ruim pra vocês ouvir certo confronto, mas penso como é pior pra mim ter que falar também. Não gostaria de ter que falar. Não precisaria, né? Se todo mundo estivesse fazendo o seu papel de, em vez de falar com o outro, falar com a pessoa direto. Não precisaria estar indo falar. Também, orem pelos pastores também nessa casa, gente. Não precisa dar tudo pra nós resolver, tá? Brincando, gente, brincando. Amigo. E aí, então, cara, isso só foi confrontar, cara, vocês precisam mudar isso, aquilo. Mas, cara, vamos caminhar junto, vamos caminhar perto, porque a gente ama vocês, né? E é exatamente isso. O confronto é o excesso de amor. O Xande recentemente pregou, acho que foi a segunda mensagem, terceira nessa série, que ele falou dos 5 ministérios: pastor, o apóstolo, mestre, profeta, o evangelista. Os 5 ministérios, eles têm um objetivo: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós primeiro nos tornamos um, depois conhecemos verdadeiramente o Filho, depois nos tornamos maduros, e aí então conhecemos plenamente o Filho de Deus. Então, se o seu ministério, se aquilo que você está fazendo, se aquilo que você lidera, ele te torna maior do que aqueles que são ministrados e liderados por você, isso não é ministério. Porque o ministério bíblico vai tornar maiores aqueles que estão sendo ministrados. São eles que vão crescer com o seu ministério. E você cresce como? Com o ministério de alguém te afiando, te confrontando, consolando. Mas não é só o pastor, né? Não é só quem prega. Porque talvez muitas pessoas olham com aquele olhar cego do cabresto evangélico e não olham por que o irmão do lado carrega. Porque acha que é só o pastor ou só quem está em cima de uma plataforma carrega. Ele só está numa plataforma aqui porque senão não dá para enxergar. Semana passada não dava para enxergar. Estava sem. Então por isso que está na plataforma, não é por isso. Não existe o leigo e o clero. O irmão do lado carrega uma porção que você precisa. E você carrega algo que o seu irmão precisa. Amém? E aquilo que você carrega precisa então afetar os outros. Veja os dons na Bíblia: dons de exortar, dons de administrar, edificar, dom de cura, profecia, enfim. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nada disso é para você, exceto o dom de orar em línguas, é para você que se edifique a si mesmo. Mas os 5 ministérios, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, são para servir ao outro no corpo de Cristo, frutificando para que as outras pessoas provem esse fruto. A árvore não produz frutos para ela mesma, a árvore produz um fruto para que alguma pessoa vá lá, arranque aquele fruto e coma desse fruto. O fruto que você está produzindo é para o outro. Esse fruto é doce ou é amargo, mas isso é outra pregação. Amém? Nós somos diferentes partes de um único corpo de Cristo, o corpo ressurreto de Cristo, amém? Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é boca, todo mundo precisa um do outro, todos estamos interligados e sendo dependentes um do outro. Então, à medida que você serve pessoas diferentes, você está humildemente servindo e respondendo a um convite de Deus, e sem que você perceba, Deus começa a cuidar das suas coisas,
e cuidando de certos detalhes. Lembra que eu falei que o natural vai apontar para o espiritual? Você está servindo as pessoas e Deus está te treinando em maturidade, em humildade, porque muitas vezes você está servindo aqui, servindo lá e você não recebe o reconhecimento. Não pensa que são homens te ferindo, não. Pensa que é o Senhor trabalhando no seu caráter, porque o próprio Cristo, depois de fazer tudo, milagres, curas, multiplicações, todas as coisas que a gente conhece na Bíblia, que não dá nem para contar a quantidade de milagres que ele fez, depois de ele fazer tudo isso servindo as pessoas, o que acontece? Ele toma chicotada, ele recebe cuspe, ele recebe xingo, ele vai para o corredorzinho polonês receber bicuda, ele recebe soco, recebe um monte de coisa, e ele faz o quê? Ele vai como uma ovelha muda para o matadouro. Cristo não cobrou nenhum reconhecimento, Cristo não deu nenhuma carteirada, Cristo não precisou provar nada para ninguém. Cristo não disse aos homens: vocês não sabem quem que eu sou, vocês não sabem com quem que vocês estão falando. Por quê? Porque ele sabia que os olhos daqueles homens estavam tapados pela religião. Alguém com os olhos tapados pela religião. O que é isso? O próprio Cristo passava ali, e a unção que ele carregava era como se eles fossem repelentes, blindados, impermeáveis à unção do Cristo, porque eles estavam cegos pela religião. Deus se importa tanto com isso, cara. Se você diz: não, eu amo Deus, mas eu venho domingo só, né? Durante a semana eu não consigo ficar sentado com as outras pessoas, vivendo esse negócio de igreja, indo no GC, recebendo gente, sentando na mesa, conversando, mas eu amo Deus. Tem um texto na Bíblia que fala para você entrar na sua porta, no seu quarto, fechar a sua porta. Mas tem muitos outros textos que falam para você abrir a porta, sair do seu quarto, e aquilo que você recebe no seu quarto, você divide fora dele. Você recebe pessoas, você divide pão e vinho, tal qual os sacerdotes. Todo mundo aqui é sacerdote, né? 1 Pedro vai falar que todos nós somos sacerdotes. O natural vai apontar para o espiritual. O que isso significa? No Antigo Testamento, quando alguém era um sacerdote, o que acontecia? Ele ficava com partes, ele ficava na frente da congregação, com partes do seu corpo à mostra, e aí aquele sangue daquele cordeiro era passado na sua orelha, era passado nos seus olhos, era passado nos seus pés, tudo aquilo ali. Olha como é sério essa questão de liderança para Deus. Olha como Deus trata isso. Parece um pouco agressivo. Meu Deus do céu, o cara está aqui semi-nu, aqui passando sangue de cordeiro em todas as suas partes. Mas o que isso significa? O que isso aponta? Todos somos sacerdotes, e um sacerdote de Deus que tem o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro na sua orelha, ele não escuta qualquer coisa. Quem tem o sangue de Jesus nos seus olhos, ele não vê qualquer coisa. O sangue de Jesus nos seus pés, ele não anda em qualquer lugar. Nas suas mãos, ele não toca em qualquer lugar. O sangue de Jesus não é só um poema bonito cravado numa cruz, mas é para que ele toque a minha vida, a sua vida, e transforme a nossa vida. Não existe uma graça barata e sem vergonha de que a gente pode passar por décadas passando pano para o pecado. Não. Isso é uma vida caída. O sangue de Cristo não serve para isso. Ele perdoa sim, ele nos traz para perto sim, nos traz para dentro. Para quê? Para entrar no santo lugar. Era isso que o sacerdote fazia. Ele era quem podia entrar no santo lugar, falar com Deus face a face. Não tem coisa melhor do que isso, porque é de glória em glória. É no lugar, na congregação, com os amigos de Deus, e o amigo do lado que carrega o que você não tem. É aí que a gente vai ser transformados de glória em glória. Portanto, uma igreja não é boa só se os pregadores são bons, não. A igreja é boa se as pessoas estão fazendo o seu papel de sacerdotes. Aleluia! E eu quero encerrar também, que chega, que agora já foi. Meu Deus. Aleluia. Salmo 133. É esse texto que martelou meu coração, que me fez escrever essa mensagem. Quão bom e quão suave
é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na unidade que Deus ordena as bênçãos. Lembra que eu falei lá no começo? A unidade chama a atenção de Deus. O som de dois ou mais buscando Jesus atrai o coração de Deus. Existe uma ênfase de Deus na comunhão. Eu estava conversando essa semana com o Elmar. A gente passou 10 horas quase, né? Meu Deus, só deu tudo errado. Fomos buscar tinta em 47 lojas nessa cidade aqui, mas acho que o cara até trapaceou nós lá, eu acho. Trapaceou não, né? O cara fez a gente ficar esperando lá porque, enfim, não interessa. Mas eu acho que Deus preparou. A gente passou o dia conversando e, cara, foi muito poderoso. Eu falei assim, cara, eu sinto que existe uma ênfase de Deus na comunhão. Às vezes eu tô ali, cara, no louvor, e cara, Jesus, eu sei que Jesus está ali, eu sei que Jesus está fazendo, mas quando parece que todo mundo, em uma voz, de uma forma uníssona, todo mundo cantando uma coisa para Jesus, parece que ali vira a chave. E isso não necessariamente é numa hora de adoração, isso talvez seja numa mesa, talvez seja num churrasco, talvez seja em qualquer momento que nós estamos reunidos um com o outro. Talvez a gente esteja nessa estação que a ênfase de Deus está na comunhão. Lembra lá na Marechal, quando acabou a luz, quem se importava com a música que estava tocando? Porque o som era um só, era o som de uma igreja buscando Jesus. A comunhão é o que torna a caminhada nossa mais leve. A nossa diferença como igreja, como Poema, não é fazer um bom culto. Tem tantas igrejas com cultos espetaculares, de verdade. A nossa maior diferença é que quando alguém talvez esteja de banco ou não precisa estar aqui, ela está lá sentada recebendo, ela está nas mesas, ela está na comunhão, ela está na mesa, no relacionamento. A mesa e o relacionamento é o DNA da Poema. E esse texto é forte porque Davi usa duas imagens para apontar o resultado da unidade. O óleo da unção fala o quê? Do sacerdócio, a consagração e a autoridade espiritual. Aonde tem unidade, tem a presença de Deus. A igreja não começa com pessoas incríveis, não. Ela começa com pessoas obedientes. Aleluia. Então, quando perguntarem para você, vocês são em muitos lá na igreja dos 6? Você vai responder, a gente somos não, né? Pelo amor de Deus. Vocês vão falar assim, nós somos muito mais do que muitos. Nós somos o quê? Um. E é só assim que nós seremos reconhecidos pelo poder de amar verdadeiramente os nossos irmãos. Somos uma família espiritual, uma igreja paternal, não perfeita, mas aperfeiçoadas. É nessa multidão de obedientes, é uma multidão de desesperados, uma multidão de pessoas que querem agradar a Jesus antes de qualquer coisa, uma multidão de amigos. Não é só o pastor que é amigo de Deus, todo mundo é amigo de Deus. E a Bíblia fala lá em João 15 que os que me amam me obedecem, não é os que me obedecem ou que me amam. Então os amigos de Deus, os que amam a Deus, é se você está obedecendo. Então se eu não estou obedecendo a Deus e você é muito mais amigo de Deus do que eu. Amigos de Deus, o reino de amigos é para todo mundo. Pare de querer enfiar o evangelho goela abaixo nas pessoas e comece a apresentar para elas um Deus que é seu amigo, porque aí elas sabem que elas podem se reconciliar. Eu queria pedir pro pessoal da ceia. Hoje é uma noite de ceia especial porque é a primeira aqui, né? Eu tô só dando esse marco. Nem é especial por causa disso, não. É especial por quê? Porque a ceia é o corpo de Cristo, aleluia, amém, o corpo e o sangue de Cristo. Mas antes de você buscar a sua ceia, eu só queria ler 2 versículos que eu já li, Atos 2, 46 e 47.
Diz assim: todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão nas casas, participavam juntos das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias, repita comigo, todos os dias, mais uma vez, todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia, glória a Deus. Você pode vir pegar a sua ceia.